Olá, boa tarde a todos, como vamos? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. O pessoal já está começando a chegar. A Lisa está aqui. Altamiro Botino já está chegando. André Grem. Cristina Gevaé. Andréa Prona. Andréa Pro, aliás. Nossa amiga constante aqui, Gentileza Carvalho. O pessoal está começando a chegar. Eu já vou colocar o Altamiro Botino aqui, para a gente já ir conversando com o Altamiro, aquecendo. Vamos ver se já está entrando aqui. Olha, Altamiro, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Tudo certo. Boa tarde agora, né? Bom Boa dia. tarde, boa tarde. Você não sabe, né? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Olha, muito obrigado por ter aceito o meu convite, é uma honra ter você aqui. Meu pessoal que não te conhece certamente vai se encantar com você, como acontece com todas as pessoas, né? Você é um profissional muito bem sucedido, muito preparado, além de ter uma conversa muito agradável e ser uma ótima pessoa. Então, essa nossa live vai fluir maravilhosamente, tenho certeza disso. Não tenho dúvida alguma. Vamos esperar um pouquinho mais para as pessoas irem entrando. Tranquilo. E eu já quero aproveitar para explicar uma coisa que é importante. Eu resolvi, todas as terças-feiras, fazer essa live sobre saúde, sobre recursos de saúde. Então, a ideia é que esses recursos de saúde são aqueles que estão disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer idade, mas tudo com base científica, sólida, atualização com as melhores referências e publicações do mundo inteiro, porque hoje você tem acesso a essas informações. Então, a ideia é que aqui a gente traga pessoas muito preparadas e muito bem fundamentadas no que falam e que também a informação seja de altíssima qualidade. Então, esse é o objetivo dessas lives das terças-feiras. Eu queria aproveitar também para explicar, primeiro, por que 1205. Porque foi uma curiosidade que eu achei muito interessante. Primeiro porque a arte que a gente montou para fazer o post, para chamar as pessoas, a pessoa que faz a arte para mim, o meu design, pegou uma foto que estava lá com o despertador, e o horário do despertador era 12:05. E hoje é dia 12:05. Então, vamos fazer 12:05, que vai dar sorte. Tenho certeza que todo mundo que está entrando aqui, que vai participar, vai ter muita sorte, e além de sorte, vai melhorar muito a saúde. Eu queria, em segundo lugar, responder uma outra pergunta que me fizeram antes de iniciar a live. O que um advogado de família como eu tem a ver com esse tema? E é fácil explicar. Eu, há alguns anos, tenho me dedicado a estudar assuntos de saúde, relacionados com saúde, em proveito próprio. Eu tenho 72 anos, quero ter uma longevidade ativa, saudável, e entendi que essa responsabilidade só cabia a mim. Não adianta eu ter um bom médico, não adianta eu ter uma boa consultoria, não adianta eu fazer tudo se eu não tratar da minha saúde. Então, eu entendi que era minha responsabilidade e fui acumulando informação e fui vendo que muitas pessoas não têm a informação porque não têm acesso, não há uma seleção natural, ninguém fala. Então, aliás, as pessoas até hoje estão falando mais por conta do coronavírus, etc. e tal. Mas eu resolvi que era a minha parcela de contribuição para tentar montar um grupo de pessoas como eu, que pensem como eu, que em qualquer idade queiram investir na sua própria saúde. Mas eu não quero falar muito, porque, aliás, eu falo demais, né? E eu quero apresentar já rapidamente o Altamiro. O Altamiro Botino é um profissional de educação física, é especialista em performance humana. Ele faz com que pessoas de alto rendimento alcancem o melhor do seu potencial. Ele, além de
profissional de educação física, ele é professor do MBA em gestão esportiva, na Trevisan, tem publicações científicas dos melhores periódicos do mundo e foi fisiologista e coordenador científico de muitos clubes de futebol, Palmeiras, São Paulo, o Curitiba, Botafogo, incluindo a seleção brasileira. Ele coordenava as áreas física, técnica, fisiológica, médica, nutricional, psicológica e de logística desses clubes. Então, o cara sabe muito, né? Então, vou explorar, você vai sair uns 10 quilos mais magro. Como emagrecer, você vai emagrecer. Como participar de uma live e emagrecer. Então, Altamiro, eu queria te dar a palavra para você se colocar aí, falar o que você achar que é conveniente para a gente abrir isso. Isso é um papo descontraído, não é uma entrevista, né? Mas a gente quer sugar o teu conhecimento e que você ajude a todos nós aqui a encontrar o melhor para cada um. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo essa live com você. Eu acho que a sua atitude em tentar socializar a informação, né, democratizar o acesso à informação, especialmente quando ela tem alguma qualidade, é um ato nobre e a gente precisava ter mais ações como essa. Meu pai dizia que um galeão cheio de ouro não vale nada se ele estiver no fundo do oceano. Ele precisa estar Verdade. em cima para a gente poder ter acesso ao tesouro. Então, se eu puder contribuir de alguma maneira com uma moeda desse tesouro, nós estamos aqui. Você tem aí um cofre enorme para trazer para a gente e ainda deixou alguns em casa, né? Estão todos ali embaixo da mesa, né? Mas o Altamiro é hoje reconhecido no mundo inteiro e como um profissional de alta profundidade no que ele fala, no que ele estuda, e eu me identifico muito com a postura dele, porque eu também sou quase obsessivo. Eu, quando gosto de um tema, eu mergulho nele, vou procurando, vou buscando, vou pesquisando, e só sossego quando eu acho que sei o suficiente daquilo. Como eu acho que nunca sei o suficiente, eu continuo estudando feito um louco sobre um monte de coisas, e o pessoal que me cerca, da minha família, diz, pô, mas vem cá, onde é que você quer chegar, né? O que é? Você quer fazer um doutorado? Não quero. Título, não quero nada. Eu só quero ter o conhecimento, porque eu acho que é a maior riqueza que a gente pode ter. E concordo. E deixar também. Falou. E para deixar também, né? E não adianta nada você ter o conhecimento e não compartilhar. Então, eu queria iniciar com o nosso tema. De qualquer jeito que você durma, você emagrece? Não. Durante muito tempo, teve gente questionando, inclusive, se era necessário dormir, né? Primeiro, a discussão era por que dormir? Depois, quanto dormir? Agora a gente discute como dormir. Ou seja, não adianta só você dormir um número X de horas. A gente sabe hoje que essas horas precisam ser de qualidade. Então, a grande preocupação hoje dos cientistas está em tentar desenvolver, se uma pessoa só dorme 5 horas, e todos os estudos mostram que a média está entre 7 e 8, o que ela deve fazer para nessas 5 horas ela ter a maior qualidade possível. Então, esse é o foco, né? Se a pessoa dormir mal, com certeza, além de não perder, vai ganhar peso. Quer dizer, além da quantidade, é importante a qualidade. Quer dizer, aquela história do Michelangelo, que tinha sono fracionado, não sei se isso é verdade, se faz parte das histórias a respeito dele, que a cada 4 horas ele dormia só 15 minutos. E quem me remeteu um estudo, aliás, eu recentemente estou me correspondendo com o Altamiro. Mas nesse pouco tempo que a gente está junto, já me deu para leitura pelo menos uns 30 artigos. Eu consegui já demorar uns 5, mas ainda tem 25 me esperando lá. E um deles que eu abri foi isso, um estudo bem profundo sobre o sono fracionado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem muita gente que dorme um pouco, acorda, acha que tem que ter mais produtividade, que dormir não é importante. Vamos começar pela falta de sono, a quantidade insuficiente. Então, a falta de sono, ela gera vários impactos no nosso organismo. Um deles
é o humor. Tá? Então, a pessoa ela é mais suscetível a perder o equilíbrio emocional em função de algum estresse ao qual ela seja exposto. O segundo é na produção de um hormônio que hoje é considerado o hormônio do estresse, né? Que é o cortisol. A pessoa que dorme mal, dorme pouco, ela tem altos níveis de cortisol. E o cortisol ele é produzido no nosso organismo junto com outros hormônios, com o objetivo de você responder a um estresse. Então, quando uma pessoa ouve um sinal de alerta, ou um animal está exposto a um predador, ele produz adrenalina, noradrenalina e cortisol. A adrenalina e noradrenalina para manter os sinais, os sensores mais aguçados, e o cortisol para disponibilizar energia. Então, você transforma tecido muscular, tecido gorduroso em energia de uma maneira mais rápida. Tá? Uma pessoa que tem altos níveis de cortisol, ela está o tempo todo gerando energia e nem sempre está gastando. E ela vai usando as fontes de energia e isso vai gerando estresse. Infelizmente, a gente gostaria que fosse da gordura, mas não é assim que funciona. O catabolismo maior acontece no tecido muscular. Isso vai fazendo com que a pessoa canibalize, ou seja, ela está comendo seu próprio tecido nobre e vai guardando o tecido gorduroso. Esses são os maiores impactos de uma noite de sono. Reflexo, atenção, tudo isso fica comprometido. Então, a qualidade do trabalho está comprometida em função da quantidade, pouca quantidade e má qualidade do sono. Eu também assisti uma palestra tua junto com o Breno, que a propósito apareceu aqui. Obrigado, Breno, por estar aqui com a gente, que é um craque também. Eu vi você falando sobre o aspecto da limpeza dos neurônios, da limpeza do funcionamento cerebral, né? Exato. Como papel relevante do sono. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente tem, durante o sono, 4 fases importantes e a gente tem de 4 a 5 ciclos dessas fases. Ou seja, a gente entra na 1, fase 2, fase 3, fase 4, retorna para 1, 2, 3 e 4. Isso se repete em ciclos 4 a 5 vezes. Em cada uma delas, a gente tem uma função específica acontecendo, ou várias, com um propósito. Aumento da circulação, diminuição do batimento cardíaco, o fluxo sanguíneo aumentando, limpeza dos nossos neurônios, as sinapses, produção de novos neurônios, produção de vários hormônios. Então, essas fases são fundamentais que elas sejam respeitadas para que todo esse processo aconteça. Eu dei como exemplo na live com o Breno, por exemplo, a nossa entrada num supermercado. Então, a gente tem o cidadão que está comprando, o sujeito que está no caixa para fazer a cobrança, o sujeito que está fazendo a reposição dos estoques, os caminhões que estão parando para colocar material lá atrás, abastecendo para que o sujeito da reposição faça a reposição, o sujeito que marca os produtos com os preços. Então, isso tudo acontece nas 4 fases do sono, e interromper o sono significa causar um prejuízo no processo desse. Seria como se você estivesse no meio de uma passagem num corredor para retirar algum produto e uma grua estivesse entrando no corredor para repor o material, ou alguém estivesse colocando o preço naquela latinha que você está acabando de pegar. Então, assim, você cria uma grande confusão e o serviço acaba não sendo de qualidade. E a cada fase dessa, a cada ciclo desse, tem um pequeno despertar, é isso? Ou simplesmente emenda um no outro e quando você viu já foi um tempão? Normalmente não tem despertar. Você fica mais sensível a despertar, você fica mais aguçado para perceber um som, algo visual que aconteça, uma entrada de luz, por exemplo, mas você permanece dormindo, embora esse sono seja muito leve. Até que você entra em 2 fases que são mais profundas, que mesmo na presença desses ruídos, você vai se manter dormindo, que são as fases que a gente considera as mais importantes para sedimentar a memória,
né, guardar as informações e para fazer essa limpeza de todo o sistema. É na hora que o caminhão do lixo passa para recolher o que você produziu de lixo durante o seu dia anterior. Você escreveu um artigo que eu vi, assim, vi você citando, não tive a oportunidade de ler completamente, que são os jardineiros noturnos, né? Que Sim. é um dos papéis do sono, né? Como se fossem os jardineiros que vão lá podar as plantas, etc., desenterrar isso daqui. Fala um pouquinho sobre isso. Então, isso, na verdade, esse artigo foi publicado no final do ano passado e o tema era exatamente assim, fazendo essa metáfora dos jardineiros que esperam esse horário para adubar, cortar as folhas que estão envelhecidas, tirar uma erva daninha que tenha surgido e regar a plantação para que no dia seguinte, na presença da luz, a planta possa se desenvolver. Então, é basicamente uma metáfora da importância do sono e do cuidado que o jardineiro tem que ter para ter um bom jardim. E essa alternância entre a luz solar, o sol, o papel do sol, que é outro recurso de saúde espetacular também, que é muito pouco utilizado pelas pessoas, né? Se expor ao sol, receber esse banho de sol. Eu lembro que os antigos usavam o banho de sol como tratamento. A pessoa que tinha doenças graves ia para um sanatório, para um retiro, para um hospital, para tomar sol. E o sol curava as pessoas, né? O que você acha dessa alternância? Quer dizer, um excelente sono à noite, né, como deve ser, e o uso do sol durante o dia, porque tem muita gente que inverte nessa história, estou trocando o dia pela noite. Ainda mais nesse período de pandemia, onde tudo está trocado, né, as pessoas não estão acostumadas com o ciclo de dia e noite, e como não tem compromissos tão definidos de horário, então tem muita gente que dorme de dia porque passou a noite vendo televisão, vendo reportagem, não sei o quê, e o sol está a pino e as pessoas estão dormindo, invertendo completamente. Fala um pouco sobre isso também, professor. Então, a importância do sol nessa nossa exposição ao sol se dá primordialmente em função da produção de vitamina D, né? A gente chama a vitamina D de vitamina quando de fato ela é um hormônio, tá? E a gente produz exatamente pela presença dos raios ultravioletas ao qual a gente se expõe. Então, o colesterol que fica na nossa pele, ele exposto à presença dos raios ultravioleta, ele se converte em vitamina D. E a vitamina D tem um papel fundamental, tanto no nosso sistema imunológico, quanto na proteção da bainha de mielina, que é a capa dos nossos neurônios, por onde ele percorre o nosso corpo. Então, assim, uma das grandes discussões em relação a essa coisa do isolamento social é que existe um grupo de pesquisadores, cientistas e até políticos usando isso, né, que o confinamento impede que as pessoas reciclem ou produzam vitamina D e mantenham o seu sistema imunológico ativo para protegê-la na presença de um agente viral, por exemplo, né, de um patógeno. Então, há como fazer isso confinado. Eu estou aqui há 62 dias dentro do meu apartamento e eu tento, em alguns horários do dia, ir até a varanda e pegar um pouco de sol, me expor ao sol. Preferencialmente fazer isso sem nenhum tipo de filtro, tá? Porque esses bloqueadores com o máximo solares... do corpo exposto também, né? Exatamente, a maior Sem área camisa, possível. Exato. A maior área possível exposta para que em pouco tempo você tire os melhores benefícios. Eu tenho pensado o seguinte, eu acho que as pessoas têm que agir com inteligência em todas as circunstâncias. Se até um prisioneiro que está na penitenciária tem direito a um banho de sol por dia de 1 hora, pelo menos, por que nós, que não somos prisioneiros, estamos circunstancialmente isolados, mas não significa aprisionados, né? Você não pode dar um jeito de tomar 1 hora de sol, seja na varanda, mas digamos que você não tem a varanda, seja o
o imóvel onde você mora seja confinado, num lugar que não bata sol, etc. Mas eu acho que você buscar, pelo menos, um pouco por dia, um sol, é uma atitude que é melhor do que... Quer dizer, melhor não, é remédio. É remédio. E, ao Com mesmo toda tempo, certeza. caprichar no sono. Eu queria que você falasse também sobre os reflexos sobre o sistema imunológico com um sono de qualidade, um sono de boa duração. Então, os estudos estão mostrando que o sono de qualidade ele mantém a produção de alguns hormônios indispensáveis para você manter o sistema imunológico, né? E, inclusive, a reconstrução do corpo. Né? Regenerar vem do termo reconstruir. Né? Todo aquele tecido que as células que ficaram no travesseiro, os fios de cabelo que caíram, as unhas, quer dizer, todos os sistemas, eles se reconstroem diariamente. E você tem um período do sono em que você produz hormônios, como o GH, a testosterona, a melatonina, que são indispensáveis para esse processo de reconstrução. Então, quando você interrompe o sono, você acaba impedindo que esses hormônios sejam produzidos em grande quantidade e permitam, durante o dia, possibilitar essa reconstrução dos tecidos. Pessoas que, por exemplo, acordam várias vezes durante a noite para comer, para beber água, para urinar, elas estão não só interferindo nesses ciclos das 4 fases do sono, como também interrompendo a produção dessas substâncias. O simples fato de você acender uma lâmpada para ir até o banheiro, ou para você percorrer o corredor até o banheiro, já é suficiente para você interromper o ciclo e você vai levar algumas horas para reiniciar isso. E talvez você não tenha essas algumas horas. Quer dizer, 2 interrupções dessa vão suprimir 4, 8 ciclos da sua fase de sono que são fundamentais para essa fabricação. Então, afastar, por exemplo, a ingestão de líquidos do horário de você dormir. Quer dizer, Uma boa estratégia. tem pessoas que passam o dia inteiro sem beber água. Aí chega na hora de dormir ou durante o jantar, ela bebe os litros. Ah, não bebi água hoje, vou beber os 2 litros agora. Ela não fica com essa água, porque não dá tempo do organismo absorver. Boa parte dela, por ação gravitacional, vai para a bexiga. E em algumas horas, essa pessoa vai sentir vontade de vomitar pelo peso da própria bexiga. Vai ter que acordar para expelir. Essa estratégia eu estou usando comigo. A partir de uma determinada hora, 6 horas, 7 horas, eu não tomo mais líquido, exatamente para evitar essa micção noturna. E também não me alimento depois das 6 horas de nada sólido para poder ter uma noite de sono melhor. Eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu tinha um sono péssimo. Quando dormia muito, dormia bem, dormia 3 horas e meia, 4 horas. E eu era aquele tipo de insônia que acorda muito cedo. Então eu acordava às 3 horas da manhã e minha vida era um inferno, não tinha o que fazer, etc. Até regular isso. Mas hoje, graças a Deus, eu durmo muito bem, durmo 7 horas, 7 horas e meia. Às vezes, quando está tudo muito tranquilo, em época que não tem coronavírus, até 8 horas e tal. Mas eu comecei a usar essas estratégias para melhorar o sono e também usar hábitos de higiene de sono. Antes da gente prosseguir sobre o sono, tem uma pergunta que me passou aqui que eu achei importante. A Mônica Mendes, que perguntou o seguinte: quando toma sol, o filtro solar atrapalha? Sim, o filtro solar atrapalha. Se a gente está falando de longos períodos de exposição solar, a pessoa que pratica uma atividade aquática, por exemplo, no mar, canoísta ou surfista, ele não pode ficar muitas horas sem uma proteção, porque os raios ultravioletas vão danificar o tecido. Né? Então, quando a gente fala em produção de vitamina D, a pele precisa estar livre desses filtros para que o ultravioleta haja no colesterol. Mas a exposição prolongada exige uma proteção na pele, aí sim cabe. Então, diríamos, se você vai ficar 5 horas exposta ao sol, é importante que você escolha um período, de preferência o final desse período, né, que
de 10 até as 15, 16 horas é o horário mais crítico de produção de raios ultravioletas, então você deixa para os últimos horários ficar sem a exposição, porque se você começar, por exemplo, sem pegar o primeiro sol da manhã e depois de você colocar a proteção, você não tem tanta qualidade como teria se fizesse isso no final do ciclo. Então, o ideal seria, estrategicamente, deixar para o final. Até porque o filtro solar vai perdendo a sua capacidade de filtragem, você tem que fazer uma nova... Uma reposição, né? Uma reposição dessa camada, deixa essa última camada para não fazer e você pega o sol mais crítico, pelo menos por 10, 15 minutos, para você fazer essa conversão do colesterol em vitamina D. Tá, eu uso, a minha receita entre 11h30 e meio-dia e meia, 30 minutos, no máximo 40 minutos, sem filtro, sem nada, porque eu sou muito branco, né? Uhum. E é a minha exposição. Então, depois disso, eu saio do sol. Claro que se eu estou num dia de folga, estou na praia ou qualquer coisa assim, eu também não gosto muito de exposição prolongada ao sol. A minha pele sente muito. Então, eu uso como remédio mesmo, para fixação de vitamina D, e eu ainda faço suplementação, porque eu busco níveis, marcadores de vitaminas, e etc., de hormônios, nos exames de sangue, não os normais, eu busco os ideais. E o ideal de vitamina D, pelo menos pelos estudos que eu tenho feito, é acima de 60 no teu exame de sangue. E o normal é ótimo acima de 30, mas é ótimo, não é o ideal. O ideal é que você tenha uma reserva de vitamina D, que a gente tem planos, pelo menos, eu já te falei rapidamente, os meus planos são de mais 25 anos, 30 anos. Então a gente precisa ter saúde para chegar lá, senão Tá certo. os planos acabam. Alguém falou de estimulantes e calmantes, mas antes de entrar nisso, eu queria só organizar aqui o seguinte: existem coisas que você não deve fazer para não prejudicar o sono. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você acha que mais prejudica o sono, em termos de bebidas, comidas, atitudes, né? Situações, e também o que melhor ajuda, beneficia para que você tenha um sono de qualidade e por tempo mais longo. Tá, então vamos lá. O que mais atrapalha? Luminosidade. Assim, Sim. estou colocando numa ordem de grandeza, né? A luminosidade é o mais crítico, porque a gente, por milhares de anos, quando eu falo a gente, não eu, nem você, mas assim, o ser humano, né, em toda a sua ontogênese, ele veio evoluindo de forma, tanto filogênese quanto ontogênese, né, na evolução das espécies, quanto na evolução do homem, do nascimento até a morte, ele sempre teve a luz como um ponto de referência para a produção dessas substâncias. Ou seja, algumas a gente começa a produzir quando a primeira luz do sol se apresenta aos nossos olhos e outras a gente para de produzir. A exemplo, a melatonina a gente para de produzir e alguns hormônios como GH, testosterona, a gente começa a produzir. Então, a gente tem a presença da luz solar como um referencial para você ligar e desligar esse disjuntor. Tá? Então, a luz seria crítico. O quarto tem que ser penumbra absoluta. Tá? Às vezes, as luzes de um aparelho ligado, né, potencializador de internet que a gente coloca no quarto, Sim, que às vezes sim. Aquilo ali já é suficiente para atrapalhar Aquela luz verdinha que fica ali, o azulzinho. Exatamente. Tem gente que cobre aquilo na hora de dormir. Tá? Muita gente leva celular para a cabeceira da cama e coloca para dormir do lado. Então, assim, aquela luz intermitente acendendo e apagando cada vez que entra uma mensagem, porque poucas pessoas colocam no modo avião, programam para de tantas horas até tantas horas não entrar nenhuma mensagem, então aquilo fica oscilando, acendendo e apagando, aquilo também é ruim. Não vou nem falar do campo magnético de você colocar o celular do seu lado na cabeceira da cama, porque os estudos ainda são conflituosos, mas alguns defendem que você deve
evitar o campo magnético. A gente já passa muito tempo com o celular, então, se próximo da hora de dormir, se você puder evitar, colocar num outro cômodo, é importante. Então, luminosidade, ruído, tá? Quanto menos ruído no ambiente, melhor. Tem muita gente que fala, mas eu durmo com a televisão ligada. Não está dormindo. Tem gente que costuma dormir com uma luz pequena ligada no fundo, para não ficar aquela escuridão. Isso é um veneno. Eu, durante muitos anos, fiz essa bobagem. Eu sempre tinha alguma luminosidade. Quando eu me acostumei a dormir no escuro, é outra coisa, completamente diferente. Um blackout fechado no quarto. Não entra nada de luz. E assim, a nossa pineal, que é uma glândula, ela não tem relógio, ela não sabe se é dia, se é de noite. Né? Eu sei que são meia-noite, então posso dormir. Mas a luz acesa, apontada para os meus olhos, sinalizam para a pineal que é dia. Não me importa se a luz é a luz do sol ou se é a luz do abajur. Ela vai sinalizar para o organismo para ele ficar em vigília. Então, a qualidade do sono está prejudicada por causa disso. Temperatura é outro aspecto importante. Tá? Então, assim, deve procurar dormir num ambiente mais frio. Mais frio. Isso ajuda na qualidade do sono. Alimentação pesada. Quando eu falo alimentação pesada, eu não sou a pessoa mais indicada para orientar quais alimentos são melhores ou piores, mas diria que, com certeza, afastar qualquer que seja a refeição do horário de dormir ajuda, porque você vai colocar o teu organismo para fazer a digestão num horário onde você poderia estar guardando essa energia para preparar esse teu corpo para o dia seguinte. O sistema vai continuar funcionando. Vai continuar funcionando para poder organizar a logística daquele material que você chegou agora no supermercado nas prateleiras. Então, é um tempo que você perde que você não deveria estar perdendo. Então, afastar a alimentação, afastar a bebida, afastar, por exemplo, assistir televisão, alguma coisa que... Hoje aqui a televisão está sempre trazendo para a gente notícias ruins. Você assiste o jornal hoje, 90% dele é desgraça. Então, assim, procurar assistir ou ler um livro com coisas mais prazerosas, de forma que você vá dormir com um fluxo de energia positiva que te ajudem a entrar nesse sono profundo o mais rápido possível. Hoje, a latência do sono, que é esse tempo entre o momento em que você deita e que você efetivamente pega no sono, é fundamental. E a gente sabe que todas essas informações, o excesso de luz, os aborrecimentos, eles vão retardar esse momento de entrada no sono. Quer dizer, a latência do sono ela fica aumentada. Então, procurar levar para a cama, não dá para contar carneirinha, é levar para a cama bons pensamentos. Mesmo diante de toda essa pandemia, né, dessa uma meditação já no quarto, no escuro. Eu tenho recomendado, embora eu não tenho pacientes de sono, né, mas eu recomendo para os meus amigos, para as pessoas que me perguntam, jejum digital, eu chamo. Que é o seguinte, você coloca todos os aparelhos digitais, incluindo a televisão, desligados e fora do quarto. Perfeito. Você não incorrer o risco de buscar na hora para se distrair, etc. E tal. Agora, muita gente perguntou, falando sobre estimulantes, calmantes, etc. Eu acho que isso é óbvio, né? Mas eu queria ouvir a tua opinião sobre calmantes, remédios para dormir, essas coisas. Tem gente que usa melatonina. Melatonina as pessoas dizem que não é remédio, mas é um hormônio, né? É hormônio. E assim, os estudos estão mostrando que o uso da melatonina precisa ser muito bem regulado por um profissional de saúde que estude seus ciclos internos. E cada pessoa tem um ciclo circadiano diferente. O meu não é igual ao seu. Ainda que a gente tenha idades próximas, a gente tem comportamentos diferentes. Então, assim, a dosagem certa por quilo de peso corporal, o momento certo de tomar. O que a gente sabe hoje é que o uso da melatonina está sendo feito de uma maneira indiscriminada, inclusive sem orientação nenhuma, e as pessoas estão, na verdade, elas estão estendendo o ciclo circadiano para mais de 24 horas. Olha que loucura. O dia tem 24.
o uso dessas substâncias expande isso para 26, 32. Mas o dia só tem 24. Ou seja, parte desse ciclo... O cara vai atropelando. Vai atropelando o dia seguinte. Né? Isso vai ter consequências muito sérias ao longo do tempo. Tá? Então, os remédios para dormir também é a mesma coisa. Você está enganando o teu organismo em relação à entrada nesse estágio de sono profundo e, com certeza, tem consequências. Se o atalho, isso era outra frase do meu pai que eu adorava, se o atalho fosse bom, não existia caminho. A gente só teria atalhos. Todo andava pelos atalhos. A gente só andaria pelos atalhos. E todos esses processos que a gente faz para acelerar alguma coisa, a gente perde mais lá na frente. Né? Então, eu tenho uma expressão que eu uso também, que é o seguinte: o remédio não pode ser pior do que a doença. Se você está tomando muito remédio e está estragando mais do que está consertando. E uma coisa importante, a gente até falou ontem, sobre uma área da ciência que eu tenho atualmente tenho estado bem interessado, estudando e me informando, que é a cronobiologia, que vincula os aspectos biológicos dos ciclos circadianos, né, do ciclo circadiano. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que você é um craque nisso também. Também, né? Aliás, dizer que o Altamiro é craque em alguma coisa é sempre impróprio, né? Porque é tão grande o leque de assuntos que ele estuda e estuda com responsabilidade, né? Porque uma coisa é você estudar superficialmente, outra coisa é mergulhar, ler os artigos, selecionar, classificar, buscar fundamentação científica, etc. Isso é que me dá prazer em falar com quem, como o Altamiro, se informa bastante e fundamenta o que fala. Isso é informação preciosa, é ouro em pó. Então, fala mais, Altamiro. Então, sobre cronotipia, assim, eu fui obrigado a estudar esse assunto por causa do meu tempo no futebol. Né? A gente sempre discutiu muito o horário dos treinos, o horário dos jogos. No Brasil, a gente tem muitas partidas que acontecem às 21h30 da noite. E a gente não treina. Exato, e a gente não treina nesse horário. Quer dizer, se a gente olhar o gráfico do ciclo circadiano, nesses horários, a gente já está descendente em quase todas as nossas qualidades, né? Tempo de reação, tomada de decisão, está tudo em declínio e a gente está indo para uma partida de futebol. Então, a gente eu separaria as pessoas em pelo menos 2 grandes grupos: os matutinos e os vespertinos, né? As pessoas que rendem melhor pela manhã e as pessoas que rendem melhor no entardecer ou à noite. Teria um terceiro grupo aí que não é tão frequente, que são os intermediários, né? Mas tem estudos mostrando que, na verdade, a gente está dividido em 4 grandes grupos: os matutinos, os vespertinos, os intermediários e os caóticos, aqueles que não se enquadram em nenhum deles. Né? Quer dizer, tem muita gente que está nos assistindo aí que está nesse 4º grupo aí. Exatamente, são os insônicos. Né? Quer dizer, há um livro que eu lidei, inclusive, que separa, comparando o lobo, o leão, o urso e o golfinho, né? Cada um deles representando um desses cronotipos. É importante a gente saber, e não precisa muita sofisticação para você chegar nesses valores. É só entender quais são os horários que você lê, que você assimila melhor a informação, qual o horário que você se sente mais confortável treinando. Porque a gente falou, por exemplo, exercício físico ajuda no sono, mas depende da hora que você faz e da intensidade dele. Se você faz ele de alta intensidade, muito próximo da hora de dormir, em vez de te ajudar, ele te atrapalha. Então, assim... Uma coisa, desculpe te interromper, eu estava lendo uma matéria exatamente sobre cronobiologia aplicada no direito, e há um estudo bem sério feito nos Estados Unidos que as sentenças proferidas no período vespertino, elas são mais duras, as penas são mais severas do que as sentenças proferidas no período matutino. Então, coisa curiosa. O negócio interfere tanto, né? O momento, né?
o tempo interfere tanto na vida das pessoas, que eu fico pensando o seguinte, que conhecimento que precioso que uma pessoa pode ter de saber como ela funciona melhor para fazer negócios, né? Para estudar, para aprimorar o seu conhecimento. Eu tive uma experiência muito rica quando eu tomei conhecimento de um livro do Robin Sharma, que é o Clube das 5 da manhã. E eu comecei a praticar acordar às 5 horas da manhã, e eu adotei isso como prática na minha vida e faço até hoje. E eu comecei a malhar às 5 horas da manhã. E o Renato Meireles, que está aqui com a gente também, obrigado, Renato, por estar aqui conosco. O Renato sempre foi meu professor, então, quer dizer, sempre não, ultimamente tem sido meu professor, porque antes era o Breno, então eu sempre gosto de homenagear os dois, porque eu devo muito da minha saúde aos dois. Então, o Renato tinha a paciência de sair de casa e me dar aula às 5 horas da manhã. Nós cansamos de malhar juntos. E eu percebi medindo no sangue mesmo, que meu hormônio de crescimento aumentou em função dessa produção de força, desse exercício que eu fazia tão cedo, porque ainda pegava o final da capacidade orgânica de produção de hormônio do crescimento, que é uma coisa que aos 72 anos vale mais do que brilhante, né? Porque hormônio de crescimento, para quem tem mais idade, é tudo de bom, né? Sem dúvida, inclusive na libido, né? Inclusive na libido. Exatamente, queria que você abordasse isso um pouquinho também. Então, sobre assim, as repercussões dos horários, né? Como que os horários podem repercutir na agilidade mental, no tempo de resposta, porque você, como uma pessoa que sempre trabalhou com equipes de alta produtividade, alta performance, né? Você via pessoas produzindo conforme as suas circunstâncias lá, né? Então, como é que a pessoa que está nos vendo agora pode melhorar o seu desempenho, por exemplo, profissional, escolha de investimentos, para estar no melhor momento com melhor capacidade de discernimento, né? Isso tem a ver com o horário também, ou é sem dúvida, coisa astrológica, é coisa de astrólogo? Sem dúvida tem. E a gente pode, inclusive, mexer um pouco com isso, né? Assim, empurrar para mais cedo ou para mais tarde em função dos nossos hábitos. Tá? Mas existem muitas maneiras de você identificar se você é um matutino, um vespertino, um intermediário, em portais na internet de boa qualidade, onde você responde a questionários e você é enquadrado, então, em um desses tipos. Eu acho importante, Gerard, tentar trazer também uma situação que está relacionada com isso, envolvendo agora essa pandemia que a gente está vivendo. Tá? Sim. A maior parte das pessoas que está morrendo, inclusive os mais jovens, não só os mais velhos, mas os mais jovens também, que apresentam alguma comorbidade, 3 delas estão presentes em quase todos: obesidade, hipertensão e diabetes. Tá? Invariavelmente, nesses 3 grandes grupos, o sono ele é um dado marcado na história de vida dessas pessoas. Tá? Altos níveis de cortisol, inflamados crônicos, essa chamada tempestade de citocinas, ou seja, tempestade inflamatória que o sujeito vive, está relacionado ao estilo de vida dele. Tá? E é curioso que a gente às vezes fala que o sujeito morreu repentinamente do infarto. O infarto, ele é repentino no ato em si, mas ele é construído ao longo de muitos anos. Então, essas manifestações como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, elas são construídas ao longo de muitos anos de hábitos inadequados. Ausência de atividade física, alimentação inadequada, não só em quantidade, mas em qualidade também, né? Bebida alcoólica, uso exagerado de medicamentos para todas as soluções, está com dor de cabeça, medicamento, está com cólica, medicamento, machucou, anti-inflamatório. Isso
também tem comprometido muito e a gente tem um outro dado hoje que a gente não controla, infelizmente a gente não controla, eu, pessoa física, mas os povos, né, política pública pode mudar isso. Recebi essa semana 2 artigos tentando correlacionar os quadros que aconteceram na região da Lombardia, na Itália, à poluição. Né? A Lombardia é uma das áreas com pior qualidade de ar em função da queima de combustíveis fósseis. Tá? Isso pode ter contribuído para essa cascata inflamatória e para... A mortandade que houve lá. Exato, o oportunismo que a Covid-19 acabou utilizando as vias aéreas em função das pessoas já terem o trato respiratório comprometido. Agora, Altamiro, veja só, é um círculo pior do que vicioso, é um círculo perverso, né? Porque o sujeito engorda e piora o sono, porque o excesso de gordura abdominal, visceral, né, faz com que o sujeito respire mal, tenha a apneia do sono, entre outras razões, né, tenha refluxo, etc., daí dorme mal. Como ele dorme mal, ele engorda mais. Como ele engorda mais, ele piora ainda mais o sono. Então, aquilo fica um círculo vicioso, né, que ele não sai daquilo. Então, o que vem antes, né? A galinha ou o ovo? O que você deve começar? A dormir melhor ou a emagrecer antes para poder dormir melhor e depois que entra no círculo virtuoso, daí sim, quanto melhor você dorme, mais você emagrece e quanto mais você emagrece, melhor você dorme. Eu acho que você deve Por exemplo, tentar combater... Só para também embutir, já está comprovado cientificamente que a diabetes é uma doença, principalmente a tipo 2, que é essa que decorre da obesidade, etc., é uma doença completamente curável. Perfeito. Quer dizer, mudança de estilo de vida, hábitos saudáveis curam a diabetes, não é que melhora, não. Resolve o problema. E o que começa antes? Como é que uma pessoa que está aí com uma barriguinha, etc., que dorme mal e quer melhorar isso, como é que faz? O ideal é que ela ataque as duas frentes, né? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Quem tiver depois a gente deixa o número da nossa conta aí. Com certeza. Ela deve atacar as duas frentes. Ela deve, de imediato, tentar fazer uma higiene do sono, se orientar para melhorar a qualidade do sono em relação à qualidade do colchão, do travesseiro, penumbra do quarto, alimentação pré-sono, afastamento de fontes luminosas e atividade física. Porque você falou, o sono aumenta o cortisol e acumula gordura. E perda de massa muscular, porque o cortisol ele vai lá na massa muscular e usa a proteína da massa muscular, a fonte da massa muscular, como fonte de energia. Ou seja, teu metabolismo fica mais lento em função de você ter perdido massa muscular. Né? Se a gente comparar 2 pessoas dormindo, uma obesa e uma muito forte, o metabolismo dessa pessoa muito forte é mais acelerado, mais elevado, porque ela tem tecido nobre para manter vivo. Né? E a perda dessa massa muscular vai fazendo também com que ela perca taxa metabólica e menos alimento acaba engordando. Quer dizer, ela precisa comer menos porque está perdendo massa muscular e vai acumular ainda mais. Então é um ciclo realmente vicioso que só prejudica. Ela deve atacar as duas frentes. Atividade física, acompanhamento nutricional, afastamento dessas drogas que são paliativas, elas não são solução para nenhum dos nossos problemas, e melhoria da higiene do sono. Eu queria aproveitar, agora que a gente já está quase com 50 minutos de live, daqui a pouco a gente sai do ar, né, apaga, né? Por isso que a gente precisa te ver mais vezes por aqui. Já está feito o convite para rapidamente você voltar para complementar essas informações todas tão valiosas para todos nós. Você é reconhecido e admirado pelos teus amigos como um cara que descobre novas tecnologias. Você sempre tem uma surpresa, uma coisa diferente e tal que você está fazendo. Eu também gosto disso. Uma vez eu fui comprar um aparelho que era um eletroestimulante de cérebro, que você veste ele assim.
quando eu comprei, o Breno disse, o Altamiro já tem, já tinha me falado disso. Eu pensei que eu era o primeiro do Brasil, né? Você já estava de velho nessa história. Então, o que você acha do uso dos gadgets aí para melhorar a qualidade de sono e também para monitorar, né? Eu ouvi você falando também que é super importante monitorar, nem que seja num caderno, né? Anotar que horas dormiu, que horas acordou, como é que foi a Exatamente. qualidade do sono, etc. E tal. E mais os aparelhinhos, os relógios, etc. E você tem também um anel. Fala um pouco sobre isso. Exato. Então, eu acho assim, eu disse isso na live com o Breno, que o melhor gadget que a pessoa pode adquirir é aquele que o dinheiro pode comprar, né? Então, se É você ótimo. tem pouco recurso, você compra um caderno e anota a hora que você foi deitar, a hora que você levantou, se levantou de noite, por que levantou, e vai fazendo um histórico disso. Certamente isso na mão de um profissional que domine o assunto, ele já faz uma anamnese muito mais criteriosa com essas informações. Mas é claro que se você puder adquirir um ou outro gadget, ajuda. Eu gosto muito desse anel, tá? Do Oura. Ele tem a capacidade de medir várias informações e você não fica com aquela paranoia de ficar anotando. Ou seja, durante 24 horas do dia, ele mede a minha temperatura corporal. Ele mede os meus ritmos respiratórios. Ele mede meu batimento cardíaco. Ele mede minha movimentação. Tá? Então, são dados que, reunidos, vão enriquecendo a tomada de decisão. Foi usando esse anel que eu fui descobrindo que alguns alimentos me atrapalhavam, ou seja, alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, alimentos com grande poder de transformar em energia, que eu comia próximo da hora de dormir, eles me atrapalhavam, porque eles me deixavam uma usina tentando Processar isso. processar isso. Bebida alcoólica, tá? Então, assim, a quantidade e o horário de beber, se você gosta de tomar um vinho, se você gosta de tomar uma cerveja, eu acho que você não deve abrir mão disso, porque são prazeres da vida. Mas você Claro, organizar claro. em termos de quantidade e horário para que ele seja prazeroso e não te cause um dano, também é importante. Então, acho que o uso de um gadget desse, ele ajuda para você ir entendendo e organizando. Tão curioso que ele vai te dando feedback, ele vai te perguntando. Essa noite você dormiu muito profundamente. O que você fez ontem que pode ter ajudado? Ele vai te Ele estimulando vai te a se perguntando, ele vai te perguntando. autoavaliar, né? Exatamente, exatamente. Agora, E é aí, importante, né, Altamiro, o seguinte, o nome do anel é Oura Ring, né? isso, E entrando na internet, acha onde compra, a fácil. Amazon acho que vende sem problema nenhum. Uhum. Agora, não adianta nada você ter um satélite interplanetário que monitore até quantos fios de cabelo você perdeu, se você não faz nada com isso. Se você Exato. contribui ao satélite, ou ao anel, ou ao relógio, ou ao gadget que for, ao instrumento que for, a responsabilidade de tratar da tua saúde. Perfeito, E eu perfeito. acho que isso que você está trazendo para a gente, que você tem os recursos disponíveis, mas se o teu dinheiro não dá para um anel desse, que não é barato, eu sei, você pode anotar num caderno, e eu gosto muito de caderno, porque o caderno, a folha não solta. Então, o que você escreveu hoje, amanhã está lá. Se você voltar a folha, está escrito o que você escreveu ontem. Então, é importante que a pessoa assuma, dizer, não, eu quero melhorar meu sono. Então, eu vou começar a anotar que horas eu deitei, quando acordar, logo que acorda, quanto tempo demorou mais ou menos para pegar no sono. Aí eu tenho isso, eu faço, que é um checklist. Os telefones estavam fora, a televisão estava desligada, tarará, eu tomei muita água, eu me alimentei direito, tarará, pronto, eu faço isso que eu acordo de manhã e dou uma nota para o meu sono. Eu tenho 3 parâmetros para avaliar meu sono. A nota do sono, o tempo que eu dormi, a duração do sono e a qualidade do sono. Se foi um sono tumultuado, se eu tive pesadelos, se não sei o quê, né? Eu anoto tudo. E estou compilando isso para exatamente avaliar o que eu fiz no dia anterior, até onde que eu
que eu vi todas as notícias de quantas pessoas morreram, quebraram, etc., porque as notícias são péssimas, né? Então, é preciso você também fazer uma higiene mental, né? Não é só a higiene do sono, é higiene mental, uma higiene nas suas atitudes. Altamiro, meu irmão, olha, está louco de bom, mas os americanos ensinam a gente que você sempre tem que deixar um gosto de quero mais, porque para a próxima, né? Mas não é por isso, não. É que o teu conteúdo é tão rico, você é uma pessoa tão comunicativa, expressiva, que é um prazer estar com você, é uma conversa super agradável e eu tenho certeza que o nosso pessoal todo que estava aqui acompanhando, e a audiência foi maciça e ficou o tempo inteiro conosco, adorou. Se vocês quiserem, vocês que estão aí, se quiserem passar perguntas ou para mim, ou Altamiro, queria que você deixasse uma maneira das pessoas perguntarem para você. É claro que não é se incomodar com consultas, etc., mas se quiserem se comunicar com você, o teu Instagram é Altamiro Bottino com 2 T's, é isso? Exato, exato. No Facebook também pode me achar no grupo de Fisiologia do Exercício que a gente criou. A gente tem lá 10 mil pessoas, porque a gente escolhe, né? A pessoa pede para acessar, a gente vê se ela tem perfil ou se não tem, a gente aceita ou não. Mas a gente está aí para tentar socializar a informação, que eu acho que ela é importante. Olha, tem uma porção de gente que já te conhece, que manda abraço, etc., que te adora, que te segue muito. Eu quero te agradecer demais a participação aqui, foi ótimo. Tenho certeza que foi muito rico para todos nós que estamos aqui, muito, muito educativo. E quero o teu compromisso no ar, na frente das pessoas que estão aqui, que você volta aqui, provavelmente em breve, para a gente dar um prosseguimento. Vamos fazer Recursos do Sono /2, o retorno. Com toda certeza, com toda certeza. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Você sempre foi muito elogiado pelo Renato e pelo Breno, e hoje eu vi que se justifica todos os adjetivos que lhe deram, são merecedores. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que você precisar, estaremos aqui com o maior prazer. Obrigado, Altamiro, um abraço. Obrigado a vocês todos que ficaram aqui o tempo inteiro conosco. Obrigado aos que vieram. Essa live vai ficar 24 horas e eu prometo para vocês que em breve, no máximo em 20 dias, aí a gente está de volta com o Altamiro e talvez com mais tempo. Vamos arrumar uma plataforma que a gente possa ficar sem limite de hora para a gente poder conversar mais. Tenho certeza que vocês adoraram, assim como eu. Um abraço, obrigado, Altamiro. Grande abraço. Tudo de bom. Até a próxima. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.